vou deixar aqui algumas verdades declaradas nesse vídeo de voz, para que sirva de conselho, de alerta, ou para que sirva de conforto para alguns egos pervertidos pela vida, para algumas pessoas que precisam ouvir a voz da verdade. Por aí. A vida e o tempo são gêmeos. Você tem que viver a sua vida conforme o seu tempo. E você tem que fazer do seu tempo a sua vida. Você não pode abandonar nem uma coisa nem a outra. Principalmente você tem que ser transparente, verdadeiro. Ser pouco, mas ser você. De verdade. Porque se algum dia alguém te acha porco ou pouco, é porque este alguém é mais pouco que você. Seja do quadrante águia, jamais do quadrante porco. As pessoas do quadrante águia, tipo eu, elas voam alto, além até da imaginação, sem atropelar ninguém, sem ferir ninguém, sem caluniar, sem difamar, entendeu? Pessoas assim como eu, do quadrante águia, pode até expor uma verdade e o caráter de alguém, mas é quando a gente tem absoluta certeza do que a gente está falando, tanto sobre a gente, como sobre o próximo, como quem quer que seja. Agora, jamais a gente vai diminuir alguém que está no chão, jamais a gente vai se aproveitar da situação de alguém que está no chão, caído, para colocar o pezão em cima e acabar de esmagar. Jamais. As pessoas do quadrante águia, assim como eu, e existem milhares e milhares e milhares igual a mim, melhores do que eu, porque ninguém é igual totalmente. Geralmente a gente é igual na matéria, né? A matéria-prima da qual Deus nos fez. Mas Ele nos fez da mesma matéria, mas colocou uma alma diferente, um espírito diferente, uma cabeça diferente. Principalmente diferente dos quadrantes porcos. As pessoas dos quadrantes porcos são pessoas que imitam os porcos mesmo. São pessoas que pagam para sujar a vida de alguém, para lamear a vida do próximo. Eles jamais movem uma palha para ajudar o seu próximo. Mas quando eles veem esse próximo caído, eles fazem questão de pisar em cima cada vez mais. Pessoas do quadrante porco jamais conseguem sair da lama. Porque eles vivem na lama e acostumam com aquilo, a viver na lama. Eles não acostumam viver no meio da dignidade das pessoas decentes, das pessoas de verdade, das pessoas humildes, das pessoas transparentes. Essas pessoas do quadrante porcos, elas imitam o porco na vida e no espírito. Tipo, elas sempre querem transparecer para o mundo uma coisa que lá no fundo elas não são. Elas simplesmente roubam a imagem das pessoas e tentam a todo custo colocar nelas, fazendo um tipo assim de vida, de fantasia e de ilusão. Que as pessoas do quadrante águia jamais vão pegar a imagem de alguém e colocar em si próprias e achar que está tudo bem. Uma pessoa do quadrante águia
Quando elas são uma coisa, elas são uma coisa. Quando elas não são uma coisa, elas não admitem que digam que são. Entendeu? Tipo assim, as pessoas do quadrante águia, elas jamais derrubam alguém, elas jamais roubam a imagem de alguém, jamais elas vão dizer que você é verde se você for vermelho. São francas, transparentes, sinceras, doa a quem doer. Elas vivem a real, são surrealistas. Jamais uma pessoa do quadrante águia se mistura com gente do quadrante porco. Porque as pessoas do quadrante porco podem ser ricas, podem ter mansões, carrões, milhões, mas jamais terão o valor de uma pessoa do quadrante águia que pode não ter nada de material, mas são ricas espiritualmente, em sabedoria, em bondade e em caráter. Porque quando elas erram, elas admitem o erro, elas não se escondem atrás de máscaras, entendeu? Jamais elas vão jogar ao mundo uma cara que não é a delas. Jamais elas vão viver uma vida de transparência que não é a delas. Jamais uma pessoa do quadrante águia admite viver de aparências. Ou elas vivem de verdade, ou elas vivem de verdade. É só isso. Jamais elas conseguem dar uma de ator para se julgar ser uma coisa que elas jamais serão ou que elas jamais foram. Essa é a verdade. Então, esta é a diferença entre as pessoas do quadrante águia e as pessoas do quadrante porcos. Entendeu? Tipo assim, as pessoas dos quadrantes águias, elas podem não ter nada de material, mas aonde elas chegam, elas têm um mistério, um brilho pessoal, e elas chamam a atenção por mais humilde que elas estejam. E isso é o que causa inveja nas pessoas dos quadrantes porcos, que podem estar cobertos de ouros, da cabeça aos pés, de joia, de maquiagem, de máscara. Mas jamais elas serão notadas de verdade por pessoas de verdade. Porque semelhante atrai semelhantes, não é? Essa é a verdade. Jamais a água se mistura com óleo. Uma pessoa que é do mal, ela pode até parecer, fingir anos e anos que é do bem. Mas um dia, a pessoa do quadrante águia finda desmascarando essa pessoa do quadrante porcos. E essa pessoa do quadrante porcos, depois que vai desmascarado por um águia, jamais ela entra mais no conceito de uma pessoa de águia. Jamais uma pessoa de águia volta a confiar numa pessoa do quadrante porcos. Tipo, geralmente os quadrantes porcos tentam seguir a vida das pessoas do quadrante águia, tentando somente prejudicá-las, entendeu? Imitá-las, entendeu? Tipo assim, são pessoas invejosas, egoístas, falsas, hipócritas, mesquinhas, tudo de ruim. São lama mesmo e gostam de viver na lama e de atirar lama nos outros, entendeu? E elas geralmente odeiam as pessoas do quadrante águia, por mais que estas pessoas tenham nascido no seio das suas famílias. Porque a pessoa dizer que é de uma família não significa que a pessoa seja de verdade igual a muitos da sua família. Geralmente, a familiar da pessoa, de dentro do seio da família, se tornam e se geram os piores inimigos das pessoas mesmo. Dizem que os piores inimigos são os da família da pessoa. E eu, nessas alturas da minha vida, eu acredito que sim. Agora eu acredito sim que essa é a maior verdade que a Bíblia também citou. É bíblico. Isso é bíblico. Abel matou Caim. Caim matou Abel por inveja.
porque ele era filho das trevas e o Abel era filho da luz. Eles eram irmãos, filho da mesma mãe, mas não do mesmo espírito. Um era filho do espírito das trevas e o outro era filho do espírito da luz. Então, isso é o que gera a diferença de pessoas do mesmo seio de uma família. Por essa razão, existem tantas as contradições ligando as pessoas da mesma família. Tantas contradições, tantas coisas horríveis acontecem, porque a maioria não entende que ninguém é igual a ninguém, a não ser em matéria, que em espírito, em mente, em coração, ninguém é igual. Nisso foi escolha de Deus e não de nós. Por mais que a gente tente ser humilde, por mais que a gente tente ser igual a uma pessoa do mal, aquela pessoa do mal nunca vai aceitar você como de verdade a pessoa é. Geralmente a pessoa do bem tenta colocar uma pessoa do mal à sua altura, ao seu lado, tenta ajudar de todas as formas, tenta fazer essa pessoa do mal vir para seu lado do bem, mas não adianta. No fim das contas, você finda tomando decepções, ingratidões, e você finda tendo toda a certeza do mundo que pessoas que nascem com o espírito das trevas, jamais elas mudam. Isso é bíblico. Por mais que elas finjam, a máscara um dia cai. Por isso que é bom você ser transparente, verdadeiro. Doa a quem doer, porque a verdade dói, mas cura. É melhor uma verdade de fel do que 1000 mentiras de mel. Fica a dica.